Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Hoje eu vim responder um comentário de um amigo meu aqui, o Vinícius Gomes 5238. Tudo bom, Vinícius? Como que você tá? Você tinha feito um comentário, agradeço o comentário que você fez. E eu não vou ler ele por total, mas as partes que de algum jeito eu acho que são interessantes de se comentar nesse comentário. nesse comentário que você fez, eu tinha falado que ia responder. E desculpa um pouco a demora, mas é o possível de ser feito. Espero que não entenda mal aquilo que eu venho a falar. Como eu sempre falo, não estou falando de você, estou falando com você, mesmo porque não lhe conheço. Trago aqui uma percepção individual, de acordo com o meu modelo existencial. Sempre também deixo muito claro aqui que o meu modelo existencial é Cristo, é aquele que revelou o Pai, ou seja, Deus. Nos traz de algum jeito uma relação com esse Deus, né? Tão comentado ao longo da história, ou seja, o Pai. E eu achei interessante aqui o seu comentário, bem inteligente, como geralmente os seus comentários são bem bons mesmo, sabe? E vale a pena não somente... Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque não serve somente para você, mas para aqueles que de algum jeito vão ouvir aqui o que eu vou falar, tá bom? Então você fala assim, ó... Eu sinto que as pessoas fingem que tá tudo bem. Eu sinto que as pessoas fingem que tá tudo bem desde a escola. Essa semana eu ouvi essa frase. Quando você acha que tem todas as respostas, a vida muda as perguntas. E se a maior fraqueza tem a ver com o seu propósito? Nunca vi alguém que sabe com certeza qual o seu, mas acho que no meu não posso ignorar por completo o mundo material. Aí depois você continua, depois a gente vai para a próxima etapa, tá? Mas aqui o que você fala assim, eu sinto que as pessoas fingem que tá tudo bem desde a escola. Então, cara, concordo com você. Só que não é desde a escola, é desde o seu próprio berço. Então, a partir do momento que você tem a sua família, a depender como que a sua família lida com a existência de cada indivíduo, essa relação que vocês têm, que as pessoas têm entre si, ali já começa um certo fingimento. Entendeu? A família, de algum jeito, ela tem que estar muito matura, né? Para que ali você tenha, de verdade, uma possibilidade de trazer para aqueles indivíduos pequenininhos, né, as crianças que estão ali se formando, uma percepção da realidade, não como a gente vive dessa forma do adulto, mas entendendo que você tem uma relação paterna ou materna com aquele indivíduo. Muitas vezes hoje as pessoas se bloqueiam em relação a isso. Então muitas pessoas são pais e não são pais, muitas pessoas são mães e não são mães. O que eu quero dizer é, muitas pessoas não cumprem a função ou papel que elas possuem diante daquela família. Então isso já não é um tipo de fingimento? Porque, vamos lá, muitas vezes alguns pais, eles têm filhos, mas eles não querem ter aqueles filhos. E aí eles têm que lidar com aquela circunstância daquele indivíduo que chegou ali. E é mais fácil você deixá-la, por exemplo, numa escola. Mas só que a escola, por vezes, demora, então vamos deixar numa creche. E aí assim vai indo. Aí você vai falar assim, mas tem gente que realmente não tem condição financeira e precisa trabalhar e tem que deixar numa creche. Sim, existe esse caso. Não estou falando que isso não existe. Mas eu estou perguntando, será que existe o desejo, de fato, de fazer com que essas crianças estejam perto dos seus próprios pais? Então ali, de algum jeito, já não exige alguma mentira, algum tipo de fingimento? E aí a segunda etapa do fingimento é isso que você está falando, que desde a escola você sente que algumas pessoas já entram dentro desse processo. E é verdade, porque ali aumenta esse bololô de mentira, né? Então dentro da escola eles querem fazer o seguinte, formar para você ser um indivíduo que vá ser sociável e que você de algum jeito vai ter uma ação nessa sociedade que seja boa para todos os outros, mas talvez não seja boa para você. Então você vira, no fundo, uma peça de uma grande engrenagem. Que quando você já está se formando, acabando seu primeiro, segundo grau, e aí você está pensando em fazer faculdade, por vezes você vai lá e faz. Quando você chega nesse processo todo, você fala, por que eu fiz isso tudo? Por quê? E muitas vezes, enquanto você estava nesse processo, você falava assim, cara, porra, ainda tem que estudar tanto tempo. Ainda vai demorar tanto para acabar isso tudo aqui. Parece tudo uma tortura. O estudo parece uma tortura. Mas será que o estudo deveria ser uma tortura? Será que você buscar a verdade deveria ser uma tortura? Não, não é uma tortura. É uma coisa que te traz alívio, te traz reequilíbrio. Mas espera aí, se no colégio, de algum jeito, se na escola, se todo esse trabalho que aparentemente as pessoas estão fingindo de algum jeito, fazer com que aquilo ali funcione, se isso não se proporciona esse certo alívio, será que de fato ali você está tendo a busca pela verdade? Ou
você está tendo a busca por algo que é fantasioso. Aquele homem que vai ser desbravador, aquele homem que vai ser milionário, um inventor, uma pessoa que pode ser até presidente, e assim vai indo, aquela coisa como toda, aquelas grandes mentiras que você ouve no colégio. E aí, por vezes, você tenta se espelhar, você vê, cara, mas pô, tá tudo tão estranho, será que eu quero ser realmente isso? E aí você, engraçado, o jovem, né, ele vai passando esse tempo todo, aí ele vai chegando no seu segundo grau, assim, terminando o segundo grau, aí ele fala assim, cara, o que eu vou ser da minha vida? O que eu quero ser? O que eu quero ser? Que eu quero ser. Ela já é. Só que ela está fazendo uma confusão do indivíduo que ela é com uma função que vai servir para o Estado e, por vezes, para algum serviço particular, mas que também obedece ao Estado. E aí você, será que existe um indivíduo de fato ali? Ou será que está sendo criado mais um robô para todo esse sistema qual funciona? Né? Então você não está equivocado quando você fala, eu sinto que as pessoas fingem que está tudo bem, desde a escola. Elas fingem. O que você está sentindo é real, porque você de algum jeito você está perto da realidade. De algum jeito você está buscando a verdade. Quando você busca a verdade, você começa a perceber. Perceber significa sentir por todos os meios. Não somente pelos 5 sentidos que você a gente está acostumado a nos mostrar no coleginho, né? Existem outros sentidos, é isso que você está usando, você está sentindo por total. E aí, quando você para e você percebe isso por total, você começa a captar aquela informação, você está dando uma forma interna social e você então observa. E esse observar que é o que não querem que você faça. Por isso que você fez essa reflexão aqui, eu concordo com você. Essa semana eu ouvi a frase que quando você acha que tem todas as respostas, a vida muda as perguntas. De algum jeito sim. É uma bela frase. Eu só não sei se eu poderia falar que a vida muda as perguntas. É Deus que gera esse processo de mudança na sua de perplexão, assim, você fica perplexo quando as coisas estão acontecendo na sua vida, mesmo porque você provavelmente vive uma rotina, aí Deus dá um jeitinho, por Deus ser o seu pai, ele te amar bastante, o que ele faz? Ele muda algumas circunstâncias para ver você observar, ou seja, primeiro perceber, depois observar aquilo que está ali ao entorno e que essa rotina não é tão boa para você. Então, quando isso muda, quando as rotinas mudam, o que você vai fazer? Você não vai ter mais aquelas respostas firmadas, você vai ter perguntas. E essas perguntas para ter novas respostas. Então, é mais ou menos o que você está falando. Concordo. E a sua maior fraqueza... E se sua maior fraqueza tem a ver com o seu propósito? Nunca vi alguém que sabe com certeza qual o seu, mas acho que no meu não posso ignorar por completo o mundo material. Tá, vamos lá. Você está falando aqui em relação ao propósito, né? Se a sua maior fraqueza tem a ver com o seu propósito. Eu acho que tem, cara. Cara, vamos lá. Se você está meio perdido e de algum jeito você está buscando a verdade, Deus, o Pai vai lhe permitir conhecer a verdade de alguma forma. E muitas vezes você vai observar isso na sua fraqueza. Mas é porque a gente não sabe nem mais o que é ser forte, o que é ser fraco. Você imagina um mundo onde várias coisas têm acontecido de errado. E você não pode dizer mais que aquelas coisas são erradas. Porque vai ser... Mas o que é errado? O que é certo? É necessário você ter uma referência, ter um dado, né? Ter uma base. Por isso que eu sempre deixo claro aqui qual o meu modelo existencial, minha forma de pensamento. Muitas pessoas que você possa vir ouvir na sua própria vida pessoal, ao entorno da sua família, dos seus amigos, quando você vai consumir livros, quando você vai ver vídeos, quando você vai começar com pessoas que talvez você não conheça. Cara, o ideal, ainda que você esteja ouvindo aquilo ali, captando aquelas informações, você está dando uma forma interna de você, tenta entender um pouco a base daquela pessoa, o que ela pensa, qual é a base, os princípios dela. Por isso que eu sempre deixo claro aqui o que eu estou tentando falar. Por quê? Porque quando você que tem a ver com o seu propósito, a sua fraqueza pode estar relacionada ao seu propósito, isso vai depender da tua base. Se a sua base está bem definida, de algum jeito você consegue entender o que é certeza, o que é certo, o que é errado, o que é ser forte, o que é ser fraco, o que é ser corajoso, o que não é ser corajoso. Entende a importância de você, assim, primeiro se reconhecer com o indivíduo, para você depois mapear esse modelo existencial, entender como ele funciona, para aí você entender o que é ser fraco, o que não é ser fraco, e talvez aí sim mapear se aquilo tem a ver com o seu propósito ou não. Tá vendo como uma coisa antecede a outra? O indivíduo está aqui nesse início aqui, porque é a partir dele que começa a explodir todos esses tipos de questionamentos, tá? Mas eu acredito que sim, muitas vezes a sua fraqueza tem a ver com o seu propósito. E aí, com o tempo, como você vai trabalhar aquela fraqueza, você deixa de ser fraco.
Você deixa de ser fraco naquilo. E aí aquilo que você se tornou regular, médio, né? E aí você se tornou forte, você vai desempenhar aquele propósito de uma forma mais eficaz. Agora uma coisa, quer dizer que nessa vida a gente só tem um propósito? Possivelmente não. Porque você é um indivíduo? Mas ao longo de todo o seu caminho, toda a sua história, existem diversos momentos que você vai ter que enfrentar coisas diferentes e conhecer pessoas diferentes, em ambientes diferentes, situações totalmente estranhas. E ali você vai ter que desempenhar provavelmente um tipo de missão, um tipo de função, o qual você nem esperava. Isso vai determinar quem você é ao longo desse somatório, ao longo de todo o seu processo de viver. Então não pensa em propósito somente como uma coisa. Seria muito pequeno. Seria você simplificar bastante. Tipo assim, cara, o meu propósito, eu vou me tornar o Superman. É bonito falar, né? Mas quando você vê... Por isso que o Superman ele não vinga. Porque o cara ele tem, entre aspas, todas as habilidades, todas as capacidades, mas quando você, como ser humano, você vê aquele cara com tudo aquilo, você fala, cara, isso não é real. Porque cada um não é um Superman, você não tem esse conjunto como um todo, você vai desenvolvendo pequenas parcelas, melhorando cada uma delas ao longo do tempo, em função da fraqueza que você tem em cada um desses setores, e cada um corresponde a um tipo de propósito que você tem. No conjunto, nesse processo de viver, lá no final, quando a gente fala, aí sim, eu voltei a tal da vida, né? Porque até então a gente está nesse processo de viver. Aí sim você pode falar, tipo assim, uma figura geral, ter uma figura geral de, o meu propósito em geral foi esse. Mas quais foram os micropropósitos ao longo desse período? Entendeu? Por isso que é muito mais difícil de se falar nisso. Mas observa sim que possivelmente se você tem uma fraqueza ali e aquilo aponta no seu coração, talvez seja interessante você prestar atenção, tá? E aí você fala assim, nunca vi alguém, quem sabe com certeza qual o seu, no caso o seu propósito, né? Mas acho que no meu não posso ignorar por completo o mundo material. Cara, ninguém pode negar o mundo material. Porque você é matéria, eu sou matéria. Tudo que é criação, existe um certo tipo de matéria. Agora, essa matéria ela pode ser da forma como a gente encontra, pode ser uma matéria tênue, essa matéria pode ser visível, uma matéria invisível. Porque o ser humano ele é muito ignorante, ele acha que aquilo que ele não vê não tem matéria. Por isso que ele vai falar assim, não, porque o universo não tem, é o vazio. Que vazio? Não existe vazio. Todo espaço ele é preenchido por alguma coisa. É igual se você pega um copo. Esse copo tem água. Você vai lá e bebe aquela água daquele copo. Você pega aquele copo e você fala, o copo está vazio. Não, o copo não está vazio. Ele está preenchido por ar. É uma matéria qual você está vendo? Não, mas existe. Tá entendendo? Porque senão você não estaria respirando. Então a forma de falar é super importante ao longo do tempo. A fim de a gente perceber as coisas como elas realmente são. Tá legal? Então quando você fala assim que não tem como você ignorar por completo o mundo material, realmente não tem como você ignorar, porque não tem como. E por que não tem como você, além disso, né? Por que você não tem como ignorar esse mundo material? Porque você é criatura, que nem eu já falei, mas entender que, por exemplo, Deus ele não é matéria. Tá legal? Deus em si, se eu fosse falar filosoficamente, ele não pode ser um ser material. Não quer dizer que ele não se expressa através de algo material tipo Espírito Santo, tá legal? Mas o que eu quero dizer é, por que Deus ele não é, ele é filosoficamente um ser, um ente imaterial? O Pai, ele é imaterial. Porque quando Deus ele vai lá e cria tudo, ele cria leis, que seriam essas leis divinas, para fazer com que exista o funcionamento, o processamento de tudo que ele criou. Então, é tipo assim, quando você vê os padrões na natureza, tudo que existe, etc e tal, existe um padrão de funcionamento, de funcionamento, de processamento, aquele movimento como um todo, né? Então se você tem lá sempre uma jaca, a jaca sempre da jaqueira, existe uma lei divina para aquilo ali acontecer. Isso para cada coisinha que você for observar, tá? Por que Deus ele é imaterial? Por que o Pai ele é imaterial? Porque se ele fosse material, ele estaria suscetível às próprias leis que ele criou. Então ele estaria suscetível a isso que de algum jeito a gente chama de tempo, a isso que de algum jeito que a gente chama de matéria. E isso não pode acontecer com o Pai, porque ele é o Criador. Então ele é um ser imaterial. Tá legal? A natureza é totalmente diferente. Por isso que uma das ideias que, Jesus, ele não é o Pai. Uma das coisas é justamente essa. O pessoal fala verbo encarnado. Porque verbo é um nome que expressa um movimento. Encarnado está representando ali uma materialidade, coisa que Deus não possui. Deus ele não é um ser material, ele é um ser imaterial. Todas as coisas criadas, que são criaturas em si, né? Todas as coisas que são criadas pelo próprio Deus, elas têm algum tipo de matéria, ainda que seja visível ou invisível, ou seja, você percebe ou não percebe, que seja grossa, porque não existem termos, entendeu? Só estou falando aqui simbolicamente, mas seja uma grossa, sejam tênues, é algo que foge à capacidade humana de se comunicar e se relacionar.
em função de tamanhas variedades, tá legal? Por isso que, tipo assim, e por que você não pode ignorar por completo esse mundo material? Porque você é matéria, cara. Não tem como você ignorar uma coisa que você tem na sua constituição, você tá entendendo? E aí quando você fala, eu acredito também, quando você fala esse mundo material, é o mundo das pessoas, o mundo dos seres. Realmente você não pode fazer isso, cara. Viver num mundo como. É igual, por exemplo, você vai ter um budista, ou você vai ter diversas linhas em si, em específico, que o cara lá fica meditando. Tô meditando, papapá. Cara, consegui ficar tantos dias meditando. Pra quê? Pra quê? Pro cara conquistar apenas um desenvolvimento metafísico? O que seria um desenvolvimento metafísico? O cara ele consegue ali entrar nesse processo, né? E não estou negando que exista, tá? Não estou negando que exista. O cara ele entra num processo totalmente, entre aspas, transcendente, ele está transcendendo que ele, aquela matéria de alguma forma, ele está entrando dentro de um mundo, o qual ele não tem controle, porque ele não tem controle dentro do mundo material, o qual ele vive, ele quer entrar em um outro tipo de mundo, que seria essa projeção em si, e ele quer viver naquilo ali, como se fosse uma droguinha. E ele vive nesse mundo metafísico. Ele não está relacionado, ele não está se preocupando com quem que gerou aquilo como um todo. Ou seja, a salvação. Porque existem duas possibilidades. A possibilidade da salvação e a possibilidade de desenvolvimento metafísico. É geralmente o que essa galera acaba fazendo. E isso não é do Ocidente, isso do Oriente. Chega para cá. Ou seja, você tem uma outra percepção de existência, um outro modelo existencial, uma outra cosmovisão que nega Deus, tal como a gente conhece no Ocidente, em função da história de Jesus Cristo, etc. Essa galera nega. Em essência. Eles vão falar que Jesus é mais um mestre. Tá? Cara, vem várias coisas que a gente, se a gente considera Jesus, a gente não deveria pensar desse jeito, tá bom? Mesmo porque Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, ele expressa uma condição. Ou é por ele ou não é por ele. Enfim. Então não tem como você negar esse mundo material, tá? Segundo parágrafo que você falar. Tentando esclarecer um pouco mais meu modelo. Minha crença mais sólida é de que Deus é concordo, e cuida. Concordo. Acredito em Jesus, mas não sei se posso dizer que estou o seguindo. Ao meu entendimento, pode ser que sim, e aos outros pode ser que não. Cara, foda-se os outros. O que importa é sua relação para com o Pai através de Jesus. O que o seu coração lhe diz? Tipo assim, você pode ser uma pessoa que não se aprofundou na Bíblia. Não tem problema nenhum. Mas suponha que você tenha lido algumas vezes, você tenha saiba um pouco do Evangelho. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe, ama o próximo como a ti mesmo, e um novo mandamento vos trarei, amai o próximo como eu vos amei. Vamos pegar essas coisas bem basiquinhas aqui. Você consegue executar cada uma delas? Cara, eu vejo uma dificuldade tão grande. Lidar com o próximo não é uma coisa tão fácil. Quando você pega o testemunho, pega a história básica ali de Jesus, você fala, cara, isso aqui que está me ensinando é ouro. Será que eu consigo chegar até lá? Não. Mas tem gente que é erudito. Tem gente que vai ficar preso nessas coisas aqui, chamado livros. Eu não estou desconsiderando os livros, eu gosto de ler. Eu acho super interessante, aprendo muitas coisas. Só que essa ideia de ser erudito e o cara achar que, tem um monte de livro, ou o cara achar porque leu um monte de coisa, fez um monte de curso, ele tem a capacidade de falar algo como se ele fosse uma autoridade, ele está mentindo para você. Em geral, essas pessoas são aquelas que querem que você faça uma coisa que elas não conseguem fazer, mas elas vão vender que elas fazem. E você só vai pegar elas ao longo do tempo, através do fruto dessas pessoas. Por isso que Jesus ele fala, conhecereis a árvore pelos frutos. Cara, observa o fruto dessa galera, cara. Não é a forma necessariamente que uma outra pessoa vai falar com você e você tem que se comportar daquele jeito. É o que você sente aqui, no seu coração. Na tábua de carne que se fala, Jesus fala, né? Que a lei de Deus não foi impressa em tábuas de pedra, mas sim na tábua de carne, no caso do seu coração. Tá legal? E tem a ver com o seu conhecimento. Entenda o seguinte, diferença em entendimento e conhecimento. Entendimento é aquilo que você faz por você, ou seja, vamos lá, eu pego um livro que seja qualquer, sei lá, peguei um livro, aí fui começar a ler o livro, entendi, fui lá, fiz minha fichinha, comecei a memorizar, não gosto muito desse termo, começou a memorizar aquilo ali, e chega uma pessoa te pergunta e você vai lá e cospe o que você acabou estudando, e vai lá e tá cuspindo. Isso é tudo entendimento. Deus está presente nesse momento? Disso aqui que você acabou estudando? Se ele estiver presente e o que sai da sua boca é verdade, se ele estiver presente junto contigo durante esse período de estudo, aí você fala que é conhecimento, porque você
teve aquele entendimento, ou seja, esse trabalho, esse desenvolvimento que você teve, né, de estudar, de se empenhar com aquilo ali. Agora, em conjunto, conjunto com o próprio Deus, ou seja, entendimento em conjunto com o próprio Deus, ele permitiu transcender essas informações que estão escritas, ou através de vídeos, etc. Aí você tem o conhecimento. Então, conhecimento é para todos? Não, não é para todos. Você vai ver muito entendimento, mas pouco conhecimento. Porque conhecimento é para com o próprio Deus. Aí o pessoal fala, você tá maluco? Entendimento é a mesma coisa que conhecimento? Cara, vai lá, segue, pensa desse jeito, vai lá, manda ver. Porque você vai conhecer a árvore pelos frutos. Cara, existem aquelas pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer diversas pessoas, e algumas dessas foi na roça mesmo, assim, roça, sabe? E eu observava conhecimento saindo da boca dessas pessoas sem elas terem lido nada, por exemplo. Dando um exemplo, tá? Muitas analfabetas. E aí? Eu observava que tinha conhecimento, mas elas não estudaram. Então, o que é uma coisa a ver com a outra? Qual a relação de uma com a outra? Aí eu comecei a entender essa coisa, que o entendimento é diferente. Entendeu? E não é o estudar também, o entendimento é aquela percepção, são aqueles pensamentos pessoais que a pessoa possui através das suas experiências, mas sempre vai depender o quanto que ela está aberta para com o próprio Deus e assumir aquilo ali que ele está lhe trazendo de ideia. Aí você faz essa amálgama, essa fusão, por isso que é em conjunto com Deus, entendeu? A pessoa não precisa ter estudado, a pessoa não precisa ter certificados, sabe? São as experiências dela, mas e essas experiências também são boas? Tem que estar tudo em conjunto com Deus. Para ser conhecimento, tem que estar em conjunto com Deus. Essa é a minha percepção. Você não vai ver essa percepção muito por aí. O pessoal vai falar que é sinônimo. Inclusive, toma muito cuidado com essas coisas que as pessoas chamam de sinônimos. A maioria das coisas não são o que o pessoal fala. Sinônimo, para mim, é uma das grandes mentiras que existe. O pessoal vai lá e utiliza sinônimo para fazer uma redaçãozinha para não ficar copiando um termo em relação ao outro. Ah, então usei esse termo aqui para não ficar repetindo no próximo parágrafo, para não ficar bonito, para não ficar feio esteticamente. Eu vou lá e mudo por um sinônimo, entendeu? Para dar aquela impressão que eu sou sábio, que eu sou erudito. Uma besteira do caralho. Porque cada termo em si ele tem seu significante, seu significado. Então os termos em si eles têm um valor. E se você substitui aquele termo por um outro termo para falar que tem o mesmo valor e eles não têm, os significados são diferentes em suas essências, toma cuidado, que é isso que o pessoal acaba fazendo. Então o entendimento é diferente de conhecimento, mas as pessoas acabam não discutindo a etimologia da palavra para falar sobre isso. Tá legal? Aí você fala assim, o Novo Testamento, se contém a palavra de Deus, todo ele é útil. Isso não quer dizer que ele é todo útil para mim. Se Deus faz um livro absoluto para todos, o livre-arbítrio acaba. Cara, concordo com você. Agora vamos lá, vamos pontuar. Da mesma forma que eu falei aqui dos termos, você tem que ter muito cuidado com os termos e com o que você usa. Bíblia vem de biblos, que são livros. Então, isso aí que o pessoal vai lá e chama de Bíblia é meio perdido, entendeu? Não é exatamente o que o pessoal fala. O pessoal não vai lá e estuda a história da Bíblia e vai entender o que eles estão falando, tá legal? Então quando você, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma das Bíblias que eu tenho, tá legal? Aqui no caso tem só o Novo Testamento, tá legal? Eu concordo com esse nome Novo Testamento? Não, eu não concordo com o nome do Novo Testamento. Porque isso aí foi uma determinação posterior. Porque sem o Novo Testamento tem o Velho Testamento, então tem que adotar os dois no mesmo livro. Esse aqui não. Esse aqui só tem o Novo Testamento. Por que eu estou falando isso? Cara, quando a gente fala de testamento, a gente está falando testemunho. Se a gente está falando testemunho, quem é que deu testemunho? É Jesus que deu testemunho. Então, quais foram aqueles indivíduos que deram testemunho no passado igual Jesus deu? Não deram. Igual Jesus deu? Não houve. Jesus é o único que fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é a parte mais importante de qualquer Bíblia ou de qualquer pensamento que você for ter diante esse enredo. Ali ele coloca uma condição. Se você for fazer essa pergunta, cara, experimenta. Faça essa pergunta para um crente, para um católico, etc. E tal. Você vai lá e fala assim, tá, cara, você tem a Bíblia, é legal ler a Bíblia, mas qual é a parte mais importante da Bíblia? Você vai ver que cada um vai pular para um lado, para o outro, cada um ninguém vai saber explicar. A parte mais importante é essa, porque expressa uma condição. Se você acredita em Jesus Cristo, de fato, de verdade, você sente isso no seu coração, essa é a parte mais importante. Porque ele expressa uma condição onde o que ele fez faz com que somente ele possa fazer. Por isso que ao longo de toda a história do que ele passou ali, que a gente tem registrado, né, desses livros em si, dessas escrituras, ele vai demonstrando que existe alguém superior que ele chama de Pai. E ele fala que ele é o mediador. E também ele fala
do Espírito Santo, que é aquele que nos auxiliaria em relação a ter a verdade após o momento que ele fosse ressuscitar. E você pega todo esse enredo, tá ok? Se você começa a ler a Bíblia, e isso é um dos grandes erros que acontece, se você começa a ler isso que se chama a Bíblia a partir do Novo Testamento para frente, você vai ter uma percepção de Jesus totalmente diferente. É aquele que realmente trouxe a verdade. Se você pega a Bíblia e você começa lá no Velho Testamento para depois chegar no Novo Testamento, você vai ter uma compreensão totalmente errada. Porque você vai falar assim, não, porque olha, o Deus era mau. E aí Deus, ele é mau, e era para aquele momento, sabe? O ser humano precisava passar por aquilo, se desenvolver, até que ele mandou Jesus, porque Deus é tão bom, porque ele era mau. E depois ele passou a ser bom. E por ser bom, ele mandou Jesus para mostrar pra gente um novo olhar, como nós devemos ser. Tá vendo como que muda a orientação? Se você começa olhando pelo Velho Testamento, e você tem essa impressão, o Jesus, ele entra no momento que, tipo assim, o Deus muda. O Deus era mau, ele passou a ser bom. E Jesus, ele fala o seguinte, que não, isso não acontece. Se você ler a partir do Novo Testamento, você só tem um único Deus. E ele fala que é ele, no caso Jesus, que é aquele que faz você alcançar o Pai. Como? Através do testemunho dele. Tiago, ele fala que em Deus não há sombra de variação. Se não há sombra de variação, não tem como Deus ser bom e ser mau ao mesmo tempo. Então, quando você começa a olhar a partir do Novo Testamento, você muda toda a sua perspectiva. Por que eu estou falando isso? Vamos retornar ao que você falou aqui. Então, você fala assim, o Novo Testamento, se contém a palavra de Deus, todo ele é útil. Não. Aí tá, todo ele não é útil. Por que não todo ele é útil? Você vai ter que fazer igual quando você analisa, por exemplo, você vai no... não sei se você chegou a fazer pré-vestibular, mas pré-vestibular, muitas vezes você começa a ter uma captação daquilo que você estudou ao longo do primeiro grau, do segundo grau, de uma forma diferenciada, inclusive nessa parte de análise interpretativa, português, etc e tal. E quando você vai estudar autores, você fala, cara, fulano, tal autor, escreve de tal jeito, ou outro fulano escreve de tal jeito, e assim vai indo, certo? Quando você pega as escrituras em específico a partir do que a gente chama de Novo Testamento, você vê que Jesus ele tem uma forma específica de operar. E aí quando você afina o seu olho para isso, você fala, esse aqui é Jesus, isso aqui é Jesus, isso aqui é Jesus. Quando surge uma nesguinha fora, você, opa, isso aqui não é Jesus. Ou seja, o mesmo padrão que você usa para fazer análise de um autor, de qualquer outro tipo de livro, né, na literatura, e se você consegue fazer observando Jesus. E aí você fala, opa, peraí, isso aqui foi enxerto, isso aqui foi colocado. Por quê? Aí você vai ter que tentar entender a história da Bíblia. E aí você fala, opa, peraí, a Bíblia tal como a gente consome hoje, não era assim que ela surgiu. Não foi Jesus que pegou lá e ficou sentadinho, vou escrever aqui a Bíblia para geral, vou fazer as paradas, no final do dia que eu vou fazer meu diário, isso aqui é a Bíblia. Não é assim que funcionou. Isso aí gerou muita polêmica ao longo do tempo, muita gente morreu. Muita gente morreu. E por isso que eu tenho uma importância de falar isso para você. Os caminheiros, que eram aqueles que de algum jeito conseguiram levar a palavra de Jesus depois que ele ressuscitou, tal como Paulo. Primeiramente Saulo, que era aquele que perseguia, inclusive, os homens, os caminheiros que seguiam Jesus, e depois ele indo para Damasco, ele tem aquele momento onde existe aquela luz, e Jesus fala, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele entra naquele processo de cegueira durante 3 dias, e dali, de algum jeito, ele se converte. Né? Observa que a Bíblia não estava sendo escrita desse jeito como a gente conhece. Você tem as cartas de Paulo? Tem, mas é o quê? Eram cartas. E hoje você pega esse bololô que se chama de Bíblia, e você acha que eu tenho que seguir isso aqui porque isso aqui é verdade. Sem fazer uma análise histórica, sem conseguir entender o que está acontecendo. E outra, isso que chegou na tua mão chegou quando? Isso não chegou tão rápido. Você sabia que existiam outros evangelhos que foram cortados? E aí você vai ter que ter o mesmo processo de análise, tipo assim, aonde que está Jesus dentro disso? Porque Jesus tem um padrão. Lembra da parada da jaca? Que você tem a jaqueira e você tem a jaca? Não tem como a jaqueira dar um outro fruto, não dá uma maçã. E não tem como uma mulher parir um elefante. Você observou o padrão. Então você conversando com Deus, através de Jesus, ou seja, você vai falar com o Pai, e fala, Pai, me dá uma orientação. Tô te dando aqui um macete, cara. Pai, me dá uma orientação, ilumina minha mente para eu ver onde está a verdade, e você vai achar a verdade. Só que você não vai ver a galera falando isso aí para você. Tá legal? Então quando você fala ali assim, ó, o Novo Testamento, se contém a palavra de Deus, todo ele é útil. Não, nem todo ele é útil, porque o Novo Testamento já é uma criação. Você tem escrituras, você vai ter que fazer sim esse trabalho de olhar cada pontinho ali, você fala, onde está Jesus aqui? Conversa com ele que ele te ilumina. E aí você fala assim, para o livro... se Deus faz um livro absoluto para todos, o livre-arbítrio acaba. Eu concordo, por isso que eu acabei comentando isso aqui como um todo. Né? Para o livro parecer humano e poder
ser lido por todos não pode ser todo útil para cada pessoa, até porque nenhum livro humano é assim. Concordo. Por isso que eu estou te falando, ele não é como venderam pra gente. Você está entendendo o macete que eu te passei? Jesus, ele vai falar, Deus vai falar com você, o Pai vai falar com você através de Jesus quando você pedir esse caminho. Só que você vai ter que fazer esse exercício de casa. Você vai realmente quer buscar a verdade? Ele vai te mostrar a verdade, mas você está apto a isso? Porque você vai brigar com tudo aquilo que lhe apresentaram como se fosse a verdade. Daí surgem as religiões. Será que você consegue ver que não é para ter uma religião? Tipo assim, nossa, que blasfêmia, que heresia! Você não pode ter uma religião? Não, porque Deus ele não permite você ter uma religião. Porque religião vem de religare, se religar a Deus. Olha que ignorância que fizeram, né? Isso foi proposital, tá? Olha que ignorância. Religar a Deus. Meu amigo, como é que você vai religar a Deus, sendo que o Pai, ele nunca te largou? Para você religar, de algum jeito tem que ter sido rompido. Isso nunca foi rompido. Existe um seu momento de encontro com ele, mas não existe religação. Não existe religar, porque nunca foi rompido, cara. Agora, existe uma clareza, de acordo com a sua busca pela verdade, de alcançar sim aquela informação, aquilo que vai te dar aquela forma interna, você conhecer o Pai, tal como eu tenho conversado aqui. Então, nesse sentido de religar, você não religa, porque nunca houve separação. Mas vão te vender que existe religião de religare. Por quê? É importante você obedecer às autoridades que falam isso para você. E você vai observar isso desde o início lá, quando houve diversos tipos de infiltração, principalmente a infiltração judaica, dentro desse movimento lá dos caminheiros, e aí existe essa nova formação de pensamento, tá legal? E coisas que Jesus nunca falou. Nunca falou. Enfim. E é que eu simplesmente vivo como se qualquer um pudesse estar falando a maior verdade do mundo, mas também pode ser que seja a maior merda do mundo. É isso aí, parabéns, bem-vindo ao meu mundo. Eu tenho um projeto aqui que eu coloquei como eu sei que eu estou certo. Eu até compartilhei, eu acho que foi em função das suas conversas que a gente teve, eu resolvi compartilhar aqui 3 aulas, aqui, não sei se você assistiu, referente a esse projeto. Por que eu achei interessante colocar? Não é porque eu quero vender esse produto, não, a ideia não é essa. Mas a minha ideia foi tipo assim, cara, aqueles papos que eu tive com o Vinícius e com algumas outras pessoas foi um papo interessante. Eu tô vendo que falta uma certa base para que eu consiga evoluir algumas conversas aqui no canal. Então eu falei, cara, eu vou disponibilizar as 3 primeiras, as primeiras aulas lá do projeto, porque eu acho que eu consigo embasar mais isso que eu tô falando ao longo aqui desse canal, entendeu? Então se você não assistiu, não deixa de assistir lá não, acho que pode vir te ajudar, tá? E aí é que realmente, cara, não tem como você falar o que é a verdade perante o que sai da boca das pessoas. Você não busca tudo, por isso que Jesus ele fala: buscai a verdade e ela vos libertará. Existe um método para fazer isso? Sim. Conversa com o Pai. Ele vai te dar essa clareza. Parece besteira, mas é porque isso depende do quê? Do seu modelo existencial. Você imagina você, tipo assim, você queria buscar a verdade, mas você nega o Pai. Você nega que algo existe e algo maior do que você, meu irmão, você não vai achar a verdade, você vai ter um puro entendimento, você não vai ter conhecimento. Tá vendo o problema de um ateu? O problema do ateu é isso aí. Porque geralmente ele não está buscando a verdade, porque o sistema dele, o modelo existencial dele já está limitado ali, no início e no final. Ele não vende nada e vai para lugar nenhum. Então ele já limitou qualquer possibilidade de conhecer isso que transcende a ele. Quando ele começa a abrir essas portas e talvez sair do ateísmo, e quem sabe vai lá e se torna um agnóstico, ele começa a ter aberturas diferentes que antes. Ele já começa a abrir portas, e aí talvez ele possa encontrar melhor essas respostas, né? Mas é tudo através da clareza que o próprio Pai passa, né? Permite aquele ser humano conhecer, mas a partir do trabalho individual, por isso que o indivíduo é importante. E aí você fala assim, né? Estar certo sobre livros não me aproximam de Deus. Concordo. Mas ajudar ao meu irmão, sim. É isso aí, cara. Amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo como eu vos amei, é o que Jesus fala. E o que ele fez não foi isso, né? Ajudar o próximo a fazer o melhor que você pode, de acordo com aquele chamado que você tem no seu coração? É isso aí. Meu irmão, agradeço pelo seu comentário, foi um comentário muito bom, muito inteligente, gostei bastante, gosto muito da sua contribuição. Espero ter ajudado de algum jeito, tá legal? Se você gostou, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário, caminha comigo nesse canal. Até a próxima!